Irmãos, sabemos que nesta terra tudo tem um preço. Nada aqui acontece por acaso. Para os irmãos terem uma noção, quando uma pessoa é escolhida por Deus para cumprir uma missão na terra, eu digo aos irmãos que não tem como fugir. Eu quero lembrar aos irmãos algumas passagens e trazer aos nossos dias de hoje, aos dias em que nós estamos vivendo, para os irmãos terem uma noção que o que eu estou falando é uma grande verdade. Eu quero lembrar aos irmãos rapidamente, para não avançarmos muito no horário, sobre profeta Jonas. Profeta Jonas, ele foi escolhido por Deus para cumprir uma missão nobre, apregoar numa cidade a qual Deus precisava que lá estivesse um profeta para ajudar aquele povo que muitas vezes estava em pecado. O que passou pela mente de profeta Jonas, quando foi escolhido e determinado por Deus que ele assim o pregasse? Ele disse: eu vou fugir. E ele tinha que pegar uma embarcação para o destino que ele tinha que pregar, só que ele pegou uma embarcação para outro destino. Quando estava em alto mar, veio então uma grande tempestade. Uma grande tempestade a jogar as coisas do navio, com medo de que o barco, aquele navio, viesse a afundar. E eles, como diz a palavra que está registrado, aí o que eles fizeram? Vamos pegar ele e jogar no mar. Ele mesmo aceitou isto. Pegaram o profeta Jonas, jogaram no mar. O seu transporte já estava providenciado. Um grande peixe, uma grande baleia, veio e a pegou. E como está na palavra, por 3 dias ficou ele em seu ventre. Tudo isso se constitui em um grande milagre. E para provar aos irmãos que não tem como fugir de uma missão, ele então ficou por 3 dias dentro daquela baleia, e ela exatamente jogou ele nas proximidades aonde ele tinha que pregar. Não tem como fugir. O apóstolo São Paulo, para que ele pudesse entender e compreender que era preciso apregoar Jesus e não ir contra como ele era, ele perdeu a sua visão. Só que Jesus disse a ele: quando entrar na cidade, procure por Ananias, ele vai orar e você vai voltar a enxergar novamente. Quando Ananias orou pelo apóstolo, caiu dos seus olhos como escamas, e ele enxergou novamente. Ali veio a compreensão, e ele entendeu o que teria que pregar. Pregar a Jesus ressuscitado, vivo, poderoso. Vemos no caso de Maria Santíssima, que recebeu uma missão nobre. Naqueles dias, uma mulher que se apresentasse grávida perante aos outros, sem ter um casamento, teria que ser apedrejada. Ela foi escolhida por Deus, não tinha como fugir. E eu creio que todos os irmãos aqui conhecem a passagem de Maria Santíssima, nossa mãe.
Vemos Jesus, nosso Senhor, irmãos, primogênito, foi escolhido por Deus para nascer nesta terra, para nos trazer a vida, para nos ensinar o que é bom. Porque, como disse aos irmãos ontem, Jesus, nosso Senhor, não tem prazer na condenação de ninguém. É por isso que Ele se submeteu. Quando Deus pediu a Ele que viesse a esta terra para nos salvar e nos ensinar o bem, Ele não mediu o sacrifício. E todos nós conhecemos a trajetória de sua missão. Não tinha como fugir. Uma noite antes de ser, as noites antes de ser crucificado no Monte das Oliveiras, quando se encontrava com os seus apóstolos, eles dormiam. Ele se afastou dele porque ele estava em grande tormento e perturbação, porque a oposição de Deus o tentava, para tentar dominar ele, para que ele não fizesse aquilo. Ele, orando ao nosso Deus em joelho, ele pedia: Pai, se for possível, Pai, passa de mim este cálice. Foi escolhido, não tinha como fugir desta realidade. Voltando aos seus apóstolos, eles estavam dormindo. Ele pediu a eles: fiquem em oração, o meu espírito está num grande tormento. Ele, voltando a orar, quando ele se ajoelhou novamente, clamando a Deus para que amenizasse aqueles momentos difíceis em que ele estava passando, o suor do seu rosto em sangue se transformava. Não foi fácil. Eu quero trazer aos dias de hoje. Nós lembramos também dos apóstolos, quanto eles sofreram, quanto eles padeceram, e não negaram a Jesus. Foram mortos a fio de espada, apedrejados. O apóstolo São Pedro foi crucificado de ponta cabeça, mas não negou. Eles receberam uma missão, eles tinham que cumprir, não podiam negar o nome de nosso Senhor Jesus. E é por isso que a Igreja Apostólica crê fielmente que eles são vivos, santos, e estão em nossa vida, ajudando-nos a vencer a cada dia aqui nesta terra. Trago para os dias de hoje, quando diz respeito à chegada do Espírito Consolador, da promessa de Jesus. Santa Vó Rosa recebeu uma missão importantíssima de arrebanhar um povo para Deus. Só que para isso tem um preço. E naquele dia 26 de outubro, ela saiu do seu lar, sabendo que para ele ela não voltaria. Quem de nós temos esse preparo? Se nós sabermos que hoje nossa vida vai terminar, nossas pernas irão tremer. É por isso que nós não sabemos daquele dia em que nós iremos deslocar-se desta terra. É por isso que aí está o sacrifício que ela fez, porque ela foi escolhida, e naquele dia 26 de outubro não tinha como fugir, para salvar a sua igreja que estava correndo perigo. Irmãos, eu trago para hoje o nosso santo irmão Aldo. Eu pergunto aos irmãos: vocês acham
E o santo irmão Aldo queria passar pelo que ele passou? Ser apresentado ao mundo como uma pessoa de baixa reputação moral, como fizeram? Quem queria estar na pele dele? Por isso que eu digo, foi escolhido, não tinha como fugir. O que ele tinha que passar, ele tinha que passar. Vocês se lembram? No dia em que ele deixou o seu corpo? Foi difícil, não foi? Foi difícil. Nós fomos escolhidos. Nós teríamos que passar por aquilo. Não foi fácil. Mas hoje, Ele está, mais do que nunca, olhando para nós. Uma pessoa tão boa, uma pessoa tão santa quanto ao seu proceder, as suas atitudes. O seu modo de agir, que convencia, que mostrava quem é nosso Senhor Jesus. Mostrava e mostra e continuará mostrando, através da sua fé, da nossa confiança, o nosso amor. O ministério do irmão Aldo são frutos do Natal de Jesus. E a sua pessoa também são frutos do Natal de Jesus. Nós nunca devemos esquecer este nome. Aldo. Nunca se esqueça.